Olá, aluno da Escola MJ, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Wendel. Hoje vamos falar de um assunto muito bacana, de um assunto muito importante, que todo mundo precisa saber, né? Que tem um peso fundamental, inclusive para a formação da formação da nossa intelectualidade, da formação da nossa mente, né? Falamos sobre a sociedade grega, falamos do mundo do homem grego, né? Da sociedade que começou a falar sobre filosofia, né? Falou e que trouxe, né, uma mentalidade sobre filosofia, sociedade essa que trouxe, né, uma discussão sobre política, sobre Jogos Olímpicos, sobre outros temas também de grande relevância para o mundo ocidental, né? De antemão, gostaria aqui, né, de me desculpar logo com vocês em relação, né, a essa pandemia. Nós estamos aqui fazendo uma gravação caseira, em casa mesmo, desculpando em relação ao áudio, se vai sair algum ruído, algum som assim não muito normal, né? Em função da acústica, a imagem. Estamos fazendo o possível e o impossível para com que vocês em casa tenham uma aula, um registro, né, boa, e que a aprendizagem de vocês seja a melhor possível. Tudo bem? Então, vamos lá começar a nossa aula falando sobre sociedade grega. Bem, essa imagem, né, na nossa tela inicial, fala sobre as polis, né? As polis que no decorrer da aula vamos atribuir conceitos, né? Vamos analisar como é que elas trouxeram uma série de debates em relação à sua importância social, sua importância política, né? E que a estrutura urbana dessas polis, por incrível que pareça, elas estão presentes hoje no nosso cotidiano, nas nossas cidades, inclusive no Brasil, né? No Amapá, aqui na região norte, em todas as estruturas urbanas, né? Então, um pequeno conceito, né, de introdução em relação ao que vem a ser, né, uma análise de elementos clássicos. Então, olha só, introdução. As civilizações greco-romanas são consideradas clássicas por terem sido adotadas como modelo pelos povos que vieram depois delas, graças ao nível cultural que alcançaram em vários aspectos. Estes povos tiveram influência na formação de vários conceitos, instituições e costumes que permeiam o Ocidente como um todo. É assim, após o período clássico, né, após a sociedade romana, com a chegada da era moderna na Europa, né, as civilizações, o período moderno, mais precisamente com o renascimento cultural, esse período da era moderna, muitos aspectos daquele período serão revistos, né? Os renascentistas, por exemplo, eles vão tentar resgatar elementos greco-romanos, com o próprio pensamento da sociedade grega, a cultura, a arte grega, né? Os elementos filosóficos. Por quê? Do período da Idade Média, a Igreja Católica ela teve um triunfo muito forte nos seus dogmas, nos seus ensinamentos. E para alguns estudiosos, para alguns historiadores, por esse triunfar da Igreja Católica, né, parte da ciência, parte dos avanços científicos ficaram à mercê. Então, para atenuar esse apagão científico que ficou por quase 1000 anos, na visão dos renascentistas, somente com a sabedoria, com a cultura que os gregos e com
a cultura dos romanos, ou seja, com esses elementos clássicos, é que a sociedade poderia trazer evidências, né, de sabedoria, de cultura. Então veja como a cultura, como as artes, como o pensamento dessas civilizações tiveram peso e que foram reconstitutivos, né, no período pós período clássico. Tá? Bem, alguns pontos aqui de contribuições que nós trazemos, né, para elencar em relação a contribuições que a Grécia traz, né, para a história de debate. Temos os Jogos Olímpicos, né, que quem nunca, né, praticou uma atividade esportiva, eu, por exemplo, né, sou amante de atividades esportivas, né, principalmente algumas modalidades olímpicas, a filosofia, a arte grega, né, a arte grega ela tem um ponto elementar, né, de tradição. Além da arte grega, nós temos o debate político, né, a tradição do expor, que vem a ser o debate através da arena aberta, né, que vem a ser ao público. Então são pontos na qual a tradição grega, né, a encenação, o teatro aberto, são pontos elementares que até nos dias de hoje, né, hoje a sociedade contemporânea ela faz uso, né, triunfante desses saberes, dessa cultura tradicional. Bem, falar da Grécia, nós precisamos também falar da sua etimologia, né, como começou a evoluir dessa história dessa civilização. Então aqui trazemos, né, dois pontos importantes que vamos agora tratar, né, do brotar histórico dessa civilização. O primeiro ponto ele traz: a Grécia não correspondia a um território unificado, mas a uma cultura, né, língua, religião, costumes, compartilhada por uma grande população, espalhada em diferentes cidades-estado. Isso quer dizer o seguinte ponto: a Grécia, a região grega, ela é um grande mosaico, pessoal. Vocês vão ver daqui a pouco a cartografia da Grécia antiga, né? No dia de hoje, a Grécia, por que um mosaico? Porque pensem numa região na qual você observa várias ilhas, né? Milhares, centenas de ilhas, e que nessas ilhas vocês vão ter várias culturas, várias línguas, várias religiões, vários modos de pensamento, várias economias. Então já dá para pensar um mosaico cultural. Então a Grécia, ela apresentou esse tipo, né, essa tipologia histórica. Segundo ponto, condições geográficas, né, relevo montanhoso, pouco fértil, com vegetação escassa e rios parcos, litoral recortado e muitas ilhas. Um ponto importante mencionar aqui, né, mostrar com minha varinha, né, trabalhamos aqui, quando ele fala litoral recortado e muitas ilhas, olhem só a quantidade de ilhas nessa região do Mar Egeu. Olha. Então, quando mencionamos que a Grécia apresentava, né, um mosaico cultural, um mosaico social, está aqui, ó, né? Pensem nesse quantitativo de ilhas, e nessas ilhas um quantitativo de pessoas, de religiões, né? Então, está aqui esse mosaico. Agora, uma observação importante: a Grécia, por apresentar essa dinâmica de um território geográfico desfavorável para a agricultura, vai favorecer um fator econômico muito curioso, que é voltado para o mar.
Então, a sua economia ela vai ser uma economia favorável para navegação. Os gregos são muito bons na navegação, né? Vão ser povos que vão desenvolver uma economia para o pescado, né? Para a navegação. Então, serão cosmopolitanos, né? Serão povos onde o intercâmbio, o fluxo comercial ele é muito forte, muito árduo. Aqui apresentamos uma ilha, né, um complexo na ilha de Creta. Hoje a Grécia, né, é um país voltado muito para o turismo, né? Quem tiver a oportunidade de visitar, né, é uma das regiões mais belas do continente europeu. Aqui apresentamos a região do Peloponeso, né, o mosaico, né, tanto mencionado aqui, está, né, exposto, né, a ilha de Creta, a Lacônia, Filos, Esparta, Atenas, são as duas principais cidades, né, a Delfi, Olímpia. Então está aqui, ó. Então toda essa região da Magna Grega, a Magna Grécia, que alguns gostam de abordar como nomenclatura. Bem, a Grécia Antiga ela apresenta uma periodização, fases históricas, né? As fases históricas são essas: o período cretomicênico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e helenístico. Professor, eu preciso saber todas as fases, eu preciso saber tudo o que acontece nessas fases? Você é realista? Sim, você precisa saber. Porém, como estudante, você precisa ser estratégico. Eu vou dar uma dica para você importante. Essas duas primeiras fases, a fase cretomicênica e a fase homérica, elas são fases lendárias. O que isso quer dizer? São fases que não há comprovação histórica, não há evidências de documentos verídicos. Logo, isso tem um significado. Aqui são fases somente de lendas. As fases históricas de comprovações, tanto arqueológicas e comprovações históricas com H maiúsculo, vem a ser do período arcaico até o período helenístico. Deu para compreender, não é? Então, as fases finais que você precisa compreender, precisa estudar mesmo, são as três últimas. Beleza? Sim, então as duas não têm importância. Tem uma importância para a literatura, tem uma importância para a filosofia, né? Para a história tem, no sentido, por exemplo, quem foram os primeiros povoadores, né? Por exemplo, os aqueus, os dórios, que foram os primeiros povoadores que vieram da região norte da Europa, que vieram da região da Macedônia, que vieram da região da Trácia, né? Esses povos apresentaram uma característica na qual eram mais trústicos, eram mais violentos, vieram ocupando com uma característica mais selvagem, né? Então vieram ocupando a região do Peloponeso, né? Então isso ocorreu nesses primeiros períodos da fase da periodização, né? O período homérico, já diz o nome, período homérico, dá-se em função dos poemas de Homero. Olha só, poemas de Homero, né? Dá para compreender, né, o porquê, né, fase lendária. Então, quem nunca ouviu falar dos famosos poemas, redundantemente falando, do poeta Homero? Então, fala da saga do poeta Homero na Guerra de Troia, né? A guerra esta que há uns 15, 20 anos atrás, muitas pessoas, né, até alguns historiadores tradicionais questionavam se teria realmente existido essa Guerra de Troia. Tese essa descartada, assim, levado por água abaixo, né, pelos recentes arqueólogos, que foi comprovado que essa guerra ela realmente aconteceu no Estreito de Bósforo, né, e que já foi
feita, inclusive posta em livros, em teses de doutorados, em filmes, enfim. Né? Então aqui apresentamos a cena do filme Troia, né, que expõe, que apresenta, que narra, né, essa guerra, uma guerra que coloca, né, toda uma evidência histórica em relação a essa fase da história da Grécia. Bem, o que importa para nós aqui, vocês em casa estudando, né, em casa que eu sei que vocês estão estudando agora, nesse momento, né, de forma bem segura, né, no seu quarto, nada de estar estudando na rede, na cama, deitado. Eu sei que vocês são, né, meus alunos aí, olha, de coração, que eu estou com aquela saudade. Eu vou pedir para vocês uma atenção bem generosa agora, nesse ponto aqui, que eu vou dizer que a aula começa agora aqui, no período arcaico. Eu vou ler esse slide, vou pedir para vocês grifarem alguns trechos, que vocês sabem quando eu peço para grifar que isso, né, é importante. Presta bem atenção. Com o surgimento da propriedade privada, iniciaram os conflitos entre grupos e, para lidar com as constantes crises, os proprietários de terra passaram a formar associações. As frátrias, que formaram as tribos, que por sua vez se organizaram em demos. Os demais deram origem às cidades, estados ou polis. A principal transformação do período arcaico. O que eu vou pedir que vocês grifem? Bem aqui. Atenção. Aqui, ó. Frátrias formaram tribos, demos e, cadê? Polis. Essas são as palavras-chave que vocês vão grifar. Tá? Professor, essas palavras-chave querem dizer o quê? Muito. Elas querem dizer que são os primeiros embriões de formação urbana e social das cidades, das polis. Ou, melhor dizendo, são, né, os embriões da Grécia, pessoal. É a partir desse momento. Né? Então, olha só esse esquema de evolução da Grécia Antiga. Tudo começou a partir dessas comunidades gentílicas. Por que gentílicas? Porque partiu de gentre. Vou repetir, gentre, vem de gente. A Grécia ela surgiu de grupos familiares. E como esses grupos familiares começaram a evoluir de um patamar familiar até uma grande sociedade, né? Elas começaram a produzir, a tornar-se uma sociedade individualista. O que era coletivo, o que era harmônica, passou a ser individualista. Né? Então vamos lá. O pater, pai, pater significa pai clânico. Esse pai clânico porque ele era um clã. Clã, ele era o pai porque ele mandava politicamente dentro da sua família. Politicamente ele era o chefe e também ele era o chefe religioso. Né? Tá dizendo já aqui. Então, esse era o embrião. Eram os primeiros núcleos familiares, as primeiras comunidades dentro da Grécia Antiga. Com o passar do tempo, essa comunidade ela evoluiu para genos. Olha como subiu, aumentou. O que era 5 pessoas passou a ser 10. Então, genos. A propriedade passou a ser comunitária. Ainda existia igualdade social. Ainda tinha laços consanguíneos. O que isso quer dizer, Wendel? Quer dizer que esses laços consanguíneos ainda existiam relações, núcleos familiares. Exemplo, casamento entre membros da própria família. Então acontecia isso ainda. Tá? Bem, presta atenção que vai aumentar agora. Aqui era 10. Agora, esses genos, eles vão começar a se procriar, vão começar a aumentar
começa a ter um conjunto de gênios, esse conjunto de gênios passa a ter uma frátria, aumentou, passa a ser 20. Essa frátria vai subir o quantitativo. Um detalhe, pessoal, aqui não tem mais essas características. Essas frátrias, como elas estão aumentando em números, elas têm que produzirem também. Como aumentou o quantitativo de pessoas, chegou a tribo. Olha, até o nome mudou. Aqui era 20, 25, está subindo agora, vamos supor, aqui é 100. De tribo passou para polis. E professor, quanto é aqui agora? Aqui é 1000, 1500. Aqui não tem mais relação harmônica, não tem relação familiar. Aqui é uma sociedade individualista já, a partir desse momento. Tudo bem? Vamos prosseguir. Aqui já é uma polis, né? Aqui já é uma sociedade, já é uma cidade. E o que é uma polis? Uma polis, já diz o nome, já está aqui, ó, é uma cidade-estado. É uma cidade com organização política. É uma sociedade, melhor dizendo, é um local onde eu preciso ter um governante. Esse governante ele vai governar para os outros, utilizando a política. Mas atenção, esse governante utilizando a política não é a mesma política nos dias de hoje, aonde esse governante utiliza um pretexto de poder. A política na Grécia era diferente de hoje. O político na Grécia, ele era uma pessoa vocacionada para a administração pública. Não era qualquer um que tinha que governar. Aqui a essência da política ela é diferente de hoje. Aqui surgiu a política, né? Então, né, aqui temos o conceito, né? Cada cidade-estado grega era um centro político, social, religioso, autônomo, com uma classe dominante, com seus deuses, seu sistema de vida próprio. E aí, falamos de uma das primeiras, né? Vamos destacar duas cidades-estado, que a primeira é Atenas. Atenas era show de bola, pessoal. Eu gosto de destacar 3 palavras importantes de Atenas. Atenas, primeiro, número 1, ela é cosmopolitana, isso quer dizer que ela é aberta aos estrangeiros. Circulavam muitos estrangeiros em Atenas. 2, Atenas ela é democrática. Tá? E 3, ela é o quê? Ela é filosófica. Falava-se abertamente qualquer coisa em Atenas. Então são 3, dentre outras características de Atenas. Então nós temos alguns pontos aqui, né? Conhecida como a cidade exemplar da Grécia Antiga por sua cultura, prosperidade econômica. Atenas se desenvolveu na Ática, região cercada de montanhas. Por causa da falta de terras férteis, os atenienses voltaram-se para a pesca, a navegação e o comércio marítimo, como já mencionei no início da aula, né? A economia ateniense tinha 3 molas propulsoras: a agricultura, o comércio marítimo e o artesanato. Então são 3 pontos importantes de destacar em relação à economia. Sobre a evolução política de Atenas, nós temos aqui algo importantíssimo para reforçar para vocês, que tem no livro, né, que vocês devem fazer a leitura. Em Atenas, nós tivemos uma disputa muito forte pelo poder, né? Vários grupos sociais, daqui a pouco vocês vão ver no esboço do slide, né, disputavam o poder, né? Então, em Atenas, nós tivemos primeiramente uma monarquia, né? Um rei governava, vários reis governavam em Atenas. E aí, o rei tinha um pleno poder logo quando surgiu essa civilização. E para vocês terem ideia, né, a disputa pelo poder era tão forte entre o rei e um grupo social que almejava tirar ele, que em seguida, logo após a monarquia, foi implantada uma oligarquia. E, professor, o que é uma oligarquia? Um conceito bem breve e seguro de se entender uma oligarquia. Oligarquia é um sistema político de uma minoria.
é um sistema de poucos, né? Onde poucos querem governar para poucos, uma elite, né? Aristocrática. O que é uma aristocracia? É um grupo rural, uma minoria que quer chegar ao poder. Então, uma oligarquia, meado no século 8 a.C., o rei foi substituído por um grupo de arcontes, que pertencia à aristocracia. Então veio a oligarquia, tirou o rei do poder. Em seguida, depois da oligarquia, veio a tirania. Veio um tirano, tirou a oligarquia do poder. Vejam como ocorre sucessivamente uma disputa pelo poder em Atenas. Em seguida, após a tirania, veio a democracia finalmente, né, ser implantada em Atenas. Bem, essa é a distribuição social em Atenas, né, como era dividida, como era a pirâmide social nessa civilização. Uma observação que gostaria de colocar para vocês, alunos: essa sociedade ela era complexa no sentido de integrantes. Toda vez quando o professor de história falar sociedade complexa, quer dizer que ela é muito bem distribuída em quantitativos, né? Então nós tínhamos os eupátridas, geogós, demiurgos e os metecos. Cuidado quando chamar meteco, né? Metecos no plural, eu posso substituir escravos. Então, numa atividade, numa prova, explique as características dos escravos. Então, o professor já sei que o professor está me atribuindo aos metecos. Tá? Quem era a elite? Está aqui. Eupátridas. Eupátridas era a elite. Eu posso chamar também essa elite de bem-nascidos, porque o bem-nascido ele vem berço de ouro. Esse grupo é o que tinha as melhores terras em Atenas. Então já diz por que ele era o bem-nascido. Tudo bem? Os georgós eram os agricultores, pequenos agricultores, proprietários de terras menos férteis. Os demiurgos, né, eram os artesãos e comerciantes. Então essa era a distribuição da pirâmide social em Atenas. Aqui é uma demonstração de como seria quem eram cidadãos, os metecos e os escravos. Eu gostaria de reforçar um ponto importante em relação à escravidão em Atenas. Pessoal, nós latinos, nós brasileiros, né, nós temos um ponto falho na interpretação escravidão, né, em função de um estereótipo aqui no Brasil. Toda vez que nós falamos ou ouvimos a palavra escravidão, logo vem em mente escravidão africana, a palavra negro. Bem, não é bem assim. E escravidão em Atenas não era só negro. Escravo em Atenas poderia ser homem, mulher, loiro, loira, loiro dos olhos verdes, entendeu? Não tinha discrepância, não tinha somente um grupo, né? Todos, qualquer pessoa poderia ser um espólio de guerra. Quem é um espólio de guerra? Um homem ou uma mulher que poderia ter sido conquistado em uma batalha. Então, esse era o conceito de escravidão, né, na Grécia Antiga. Tudo bem? Passamos. Bem, legisladores. Os legisladores foram os criadores de leis escritas em Atenas. Em Atenas nós tivemos muita disputa pelo poder, como vocês observaram, e logo quando vieram os tiranos, chamaram os legisladores para tentar atenuar esse conflito na Grécia Antiga. E aí coube, né, a esses legisladores, primeiramente Drácon, né? O Drácon foi o primeiro legislador. Então, para quem gosta de leis, aí, os alunos que vão querer fazer direito, né, estudar para ser advogado, promotor, juiz, vão estudar as leis draconianas. E aí vão estudar um pouco sobre as leis escritas, o código de leis, né?
aqui alguns pontos que foram pontos criados pelo Drácon. O Código de Leis igualado juridicamente os cidadãos, retirou os eupátridas do poder jurídico. Né? Além desse ponto, o Drácon também retirou os eupátridas do poder político em Atenas. Olha o que esse cara conseguiu, a audácia que o Drácon fez. Conseguiu tirar o grupo mais poderoso de Atenas do toco político. Então, se ele conseguiu fazer isso, imaginem o que vai acontecer com o Drácon. É exatamente isso que vocês estão pensando. Vão matar o Drácon. Em Atenas tinha esses babados, né? Então vão tirar a vida do Drácon. Infelizmente, tinha esse tipo de atitudes. E vai assumir o Solo, seu irmão, né? E o Solo ele vai continuar tendo essas medidas, né, jurídicas. Aristocrata de nascimento e comerciante de profissão. Aboliu a escravidão por dívida, limitou a grande propriedade, incentivou a indústria, o comércio, adotou o critério de riqueza para a ascensão social, entre outros pontos. E em seguida veio Clístenes, né, e promoveu outras posturas. O que mais chamou a atenção de Clístenes foi o ponto chamado, né, ele ser visto como o pai da democracia, né, porque ele implementou medidas mais amplas, abrindo Atenas para o campo democrático em Atenas. Né? Clístenes promoveu uma série de atuações democráticas, como vocês viram no slide anterior, onde ficou evidente a democracia direta e a democracia não direta. Né? Como seria assim? A democracia direta é aquela democracia na qual a pessoa ela está envolvida diretamente nas decisões políticas da sua polis, né, da sua cidade. A democracia não direta é aquela que eu posso me eximir, não escolhendo, né, um representante, né, das minhas decisões. Então, essas seriam as formas que Clístenes queria colocar em Atenas, que ele conseguiu colocar nessa polis. Então aqui, olha, né, Clístenes reorganizou a população, dividindo-a em 10 tribos. Cada tribo enviava 50 representantes para Bula, que era um conselho em Atenas, cujo número foi aumentando para 500 membros. Esses representantes exerciam o governo de Atenas por um mês em forma de rodízio. O ano ateniense era de 10 vezes. É curioso e também muito assim legal que a história. Hoje, os sistemas democráticos, o Brasil, por exemplo, nós temos, né, o nosso sistema democrático, né, de acordo com a nossa Constituição de 1988, no qual o nosso sistema democrático, a nossa democracia é uma democracia representativa. Como assim? Nós, pela nossa Constituição, nós escolhemos os nossos representantes, né, pela nosso Código Eleitoral. Ou seja, pela eleição, nós escolhemos, vamos, né, no dia do pleito eleitoral, escolher, né, nosso representante, o representanta, não sei se é assim o termo correto, né, na eleição, né, e ele ou ela vão nos representar lá na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, no Executivo Federal, né, o estadual ou municipal. Né? Bem, a próxima
a cidade-estado vem a ser Esparta, né? A próxima cidade é Esparta. Esparta é o inverso de Atenas, totalmente inverso de Atenas. Se Atenas era democrática, cosmopolitana, Esparta vai ser militarista, né? Se Atenas importava formar cidadão, em Atenas se importava formar cidadão, Esparta vai se voltar para formar soldado. Então veja a diferença, né? Bem, alguns pontos importantes, os formadores, os dórios, né? A economia era essencialmente agrária. E aqui, nesse ponto, eu gostaria de frisar algo essencial, galera. O Estado tinha a posse legal da propriedade e o cidadão apenas seu usufruto. É isso mesmo. Hoje, aqui no Brasil, né, falar em democracia, falar em propriedade privada, falar desse objeto, ele é meu, comprei, é meu, comprei um celular, ele é meu, comprei uma casa, é minha, comprei um carro, é meu, beleza. E se você morasse em Esparta, não era assim não, viu? Se você tivesse algum objeto, você não era você era uma propriedade do Estado espartano. Exatamente. Né? Então, em Esparta, tudo era do Estado. Muito legal isso. Né? Então, a sua educação era um atributo do Estado espartano. Você, ao nascer, você já era uma propriedade do Estado espartano. Vejam só que curiosidade. Né? A sociedade espartana ela era menos complexa que a ateniense. Ela era dividida em três ordens, em três grupos. Os esparciatas, periecos e os ilotas. Né? Os esparciatas eram os grupos, né? Era o grupo que tinha o poder político e o poder militar. Gostaria de frisar muito isso aqui. Poder político e poder militar. Né? Em Esparta, os esparciatas, eles eram os mais poderosos, até porque é uma sociedade militarista, né? Como vocês estão observando aqui, também chamado de hormoi, né? Eram homens com mais de 30 anos, proprietários de pelo menos um lote de terra, somente pelos que podiam ter participação política, terras, escravos e ocupar cargos públicos. Dedicavam a vida à política e ao treinamento para a guerra. Os periecos eram os homens livres que habitavam ao redor de Esparta, trabalhavam com agricultores e artesãos ou comerciantes, sem direitos políticos e eram recrutados para o exército em épocas de conflito e deviam pagar tributos. Os ilotas, também chamados de escravos, os integrantes da população servil e mais numerosa da sociedade espartana. Não tinham direitos políticos, sociais e econômicos, sendo obrigados a trabalhar em propriedade do Estado e dos cidadãos espartanos. Aqui nós temos uma observação em relação à questão da mulher, que muita gente, de forma equivocada e até preconceituosa, atribui dois termos em relação a esse fato infeliz, né? Homossexualismo e também de um olhar machista para Esparta. Cuidado em relação a esses termos. Né? Até eu desconheço pela leitura, né? Por amigos gregos, historiadores da região da Grécia, de fatos, de documentos que comprovam essas evidências, né? De que Esparta teria esses elementos. As mulheres eram muito bem tratadas em Esparta, né? Até porque, por ser uma polis que precisava de mais homens, soldados, as mulheres elas praticavam muito esporte para ter um bom útero, para ter bons filhos futuramente. Então, elas compartilhavam das atividades em casa junto com seus maridos, né? Praticando esportes, fazendo as atividades juntamente com seus esposos. Né? Então, são uma dessas atribuições.
Aqui um pouco sobre a organização política. Esparta ela era organizada nos primeiros anos por um grupo de 2 reis, chamado de diárquia, né? A Jerúsia era um conselho de 12 anciãos, mostrado no filme 300, para quem nunca assistiu. A Ápela era um conselho, uma assembleia de anciãos que ratificava as decisões da Jerúsia. E o Éforo, o conselho de cidadãos que desempenhava as funções de fiscalização do executivo. Então essa era a organização política de Esparta. Alguns pontos aqui, nós estamos já finalizando nossa aula. A militarização, né? A característica marcante de Esparta era uma sociedade militarista, né? Isso aí todo mundo já deve saber, né? Esparta, o adolescente, a criança, a partir dos 7 anos, ele já era enviado para Argone, que era Argone. Argone era a formação do cidadão. Ele ficava dos 7 até os 33 anos de idade, fazendo a formação militar dele. Ou seja, ele só retornava para casa a partir dos 33 anos. Nesse tempo ele ficava fazendo treinamento social, treinamento militar, sabendo lidar com a vida, fazendo a sua formação junto ao Estado espartano. Então, por isso que é uma sociedade extremamente militarista, sabendo lidar principalmente com as rédeas, né, da vida social. Esparta representou valores de austeridade, espírito cívico, submissão total do indivíduo ao Estado, sociedade conservadora, patriarcal, aristocrática, guerreira, eugênica. Não se admite defeitos físicos no cidadão. Isso acontecia desde o nascimento, né? Aquele conselho, esse conselho aqui, mostrar para vocês. Acabei passando, perdão. Esse conselho aqui, ó, né? A Ápela era o conselho que fazia o exame quando uma criança nascia em Esparta, né? E caso essa criança tivesse uma deformidade no seu braço, no seu corpo, ou até mesmo numa orelha, ela era descartada, jogada num abismo, né? E ela era sacrificada, porque eles interpretavam, eles analisavam que ela não iria ter, né, capacidade de ser um bom soldado. E vale um detalhe, né? Por ser uma sociedade militarista, quando uma criança nascia homem, isso era comemorado severamente. Nós estamos finalizando nossa aula aqui. No próximo vídeo, vamos trabalhar vamos dar continuidade ao próximo período da Grécia Antiga. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.